Oi, gente, vamos falar sobre cirurgia plástica. Eu tinha dado um tempo aqui no canal, mas resolvi voltar a gravar, porque no nosso Instagram, nossas lives são muito concorridas. E eu percebo que tem muitas dúvidas sobre cirurgia plástica, sobre os mitos, né, da cirurgia plástica, que eu chamo de lendas urbanas, tá? Então a nossa função aqui vai ser desmistificar isso, para vocês ficarem bem tranquilos em relação à realização desses procedimentos, certo? Então hoje eu vou dar assim uma pincelada sobre a cirurgia plástica, o que a gente tem de novidade, tá? Quem tá caindo de paraquedas aqui no canal, já aproveita, já curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal, tá? Porque a gente vai vir com muita novidade sobre cirurgia plástica. E em breve também, gente, nós teremos lives aqui também no YouTube, que é muito interessante, certo? Assim como a gente faz lives no Instagram, certo? Então a gente vai falar sobre as dúvidas que vocês têm, tá? Então, assim, é bem legal o chat, eu participo de alguns grupos, então eu percebo que é muito interessante porque a gente consegue abranger bastante pessoas que têm dúvida sobre qual procedimento realizar, sobre o que fazer na cirurgia plástica, se pode, se não pode, tá? Então vamos lá. Por exemplo, a gente tem avanços na lipo, a gente tem avanços na cirurgia de mama, a gente tem avanços na cirurgia de remodelação costal, tá? Então, o que que a gente tem hoje, depois acabou sendo uma coisa positiva no sentido de incremento tecnológico, incremento de expertise dos cirurgiões plásticos, a gente teve um advento ali que foi a pandemia. Então, muita gente ficou em casa, os cirurgiões ficaram em casa, os pacientes ficaram em casa, e nesse ínterim, os cirurgiões aproveitaram para distribuir conhecimento, para fazer grupos de discussão, para estudar muitas coisas, e, coincidentemente, novas tecnologias surgiram na cirurgia plástica. Então, hoje a gente tem, por exemplo, lipos tecnológicas totalmente diferentes do passado, que a gente realmente pegava uma cânula e tratava ali só sempre a mesma coisa, a gente não conseguia previsibilidade de resultado, tá? A gente não conseguia tratar, por exemplo, flacidez, a gente tinha uma dificuldade enorme em pacientes que já tivessem feito algum tipo de cirurgia plástica por causa da fibrose, por causa de todo aquele tecido cicatricial que ficava da cirurgia anterior, tá? Então a gente teve mudanças assim homéricas, que melhorou muito a qualidade do cirurgião e a qualidade do resultado da cirurgia. Além disso, além da implementação da tecnologia, implementação de técnicas, tanto de segurança quanto de diminuição de cicatrizes nas cirurgias da mama, nós tivemos também o implemento, né? A gente implementou técnicas de segurança para a gente realizar cirurgias mais seguras na cirurgia plástica, fazendo um tratamento prévio dos pacientes. Então a gente tem hoje uma segurança maior de oferecer um resultado, de oferecer um transoperatório para o paciente, sem todo aquele o advento inflamatório que a glicação causa. Então a gente também tem cirurgias mais seguras, certo? Então, assim, a gente tem basicamente o implemento dessas 4 coisas na cirurgia plástica que eu falei, que foi costelas, que foi a implementação de tecnologias na lipo, melhora das técnicas e tanto dos diminuição de potenciais infecções e contraturas da mama, além de redução de cirurgias, e também a gente teve a implementação de um potencial de muito mais segurança na cirurgia plástica em relação a todas, na realização de todas, tratando o paciente antes do procedimento, certo? Então, vou falar aqui, vou começar com o geral, que é a plástica funcional, que é um termo que foi implementado no sentido de informar que o paciente ele vai ser visto sob outro ângulo, um ângulo funcional, ou seja, a gente vai ver como o paciente está por dentro. Não é só pedir os exames pré-operatórios básicos que eram comuns a todas as cirurgias. Então, hoje a gente consegue saber se o paciente tem uma aptidão melhor para fazer o procedimento cirúrgico, que ele tem uma recuperação mais rápida, diminua potenciais problemas em relação à inflamação, à produção de cicatrizes inestéticas, a produção de um edema exacerbado, de uma reação cicatricial exacerbada do organismo, que seriam as fibroses, certo? E, além disso, o fato de o paciente estar desinflamado
a gente consegue também ter segurança em relação a processos tromboembólicos, a diminuição da quantidade de gordura que a gente vai tirar, ou seja, também a gente vai espoliar menos o paciente no quesito de sangue, por exemplo, que às vezes os pacientes têm, em alguns casos necessitam de transfusão, e a gente preparando o paciente antes, deixando o paciente mais enxutinho, com menos gordura para tirar, você também diminui a probabilidade que isso venha a acontecer, tá? Além de implementação de tecnologias também que poupam vasos sanguíneos, que não lesam vasos sanguíneos. Então a gente teve uma melhora enorme nesse sentido. Hoje o paciente vem para consulta já com os exames, ou seja, o paciente, a gente já sabe como o paciente está por dentro, a gente chama de exames funcionais, basicamente igual que a gente faz com uma consulta com o nutrólogo. Quando você vai para consulta com o nutrólogo, você já leva os exames para a gente saber, né, para o nutrólogo saber se o paciente precisa de quê? Precisar de algum tipo de hormônio, vai precisar de algum tipo de reposição de vitaminas, de nutrientes, o que essa falta desses nutrientes está repercutindo no paciente. Então a gente consegue avaliar isso. Além disso, além desses exames funcionais, a gente também faz uma análise de composição corporal. Então a gente sabe onde está distribuído a gordura do paciente, se é dentro da barriga, que é um local que a gente não vai conseguir tirar, mas que influencia muito na segurança do procedimento, quais são as regiões, né, que está distribuída essa gordura, a quantidade dessa gordura, a quantidade de massa muscular, a quantidade de água nesse organismo também. Então a gente consegue saber a taxa metabólica do paciente, se o paciente realmente está fazendo as atividades físicas, tá? O componente ósseo, a relação que ele tem de peso ali no organismo. Então a gente avalia o paciente muito mais completo do que antes. Isso realmente causa muito mais, vai determinar uma segurança muito maior na realização do procedimento cirúrgico, né? Então, você pode imaginar que se a gente tem um controle de como o paciente está por dentro, a gente sabe mais ou menos como o paciente vai responder, tá? Então, essa é uma das coisas que eu considero mais importantes hoje, né, fundamentalmente para a realização desses procedimentos cirúrgicos. Primeiro passo, tá? Nas lipoaspirações, a gente teve o advento de tecnologias, tá? Hoje a gente conta basicamente com 3 tipos de tecnologias. A gente conta com tecnologias para deixar essa gordura mais fácil de ser lipada, a tecnologia para a gente lipar essa gordura de uma forma mais regular, que são os lipoaspiradores. E a gente tem também tecnologia de retração de pele, que foi um grande boom da cirurgia plástica, principalmente depois da pandemia, que a gente tem hoje a possibilidade de oferecer ao paciente uma pele que não vai ficar solta, que antes a gente tinha problema de irregularidades, porque existia já uma flacidez antes e ela piora quando a gente faz a lipo, ou então mesmo que o paciente não tivesse flacidez, ele poderia ficar com flacidez por causa dessa retirada de gordura, tá? Então, assim, hoje a gente consegue oferecer melhores resultados com a lipo. Nas cirurgias de mão, hoje eu tô fazendo só um apanhado, tá, gente? Porque brevemente a gente vai esmiuçar cada tópico desse, inclusive com perguntas que são mais frequentes, que a gente recebe muito aqui, tá? Mas, assim, é uma forma de as pacientes ficarem até mais seguras e saberem o que elas podem pedir para o cirurgião plástico hoje, tá? No caso da mama, a gente teve um incremento enorme de técnicas, tá? Principalmente o sutiã interno, que é muito conhecido, que é muito famoso. A alça lateral, que faz com que a gente coloque a prótese embaixo do músculo e a gente tem uma previsibilidade em relação que essa prótese fique no local onde a gente colocou, que a gente não tem essa previsibilidade, por exemplo, quando a gente coloca embaixo da glândula ou em cima do músculo, tá? A gente também diminuiu bastante as cicatrizes da mama. A gente ressuscitou uma técnica muito antiga, que era a técnica em L, de cicatriz em L, e que ela era muito mal vista, assim, em relação a onde a gente ia colocar a cicatriz, justamente porque a gente colocava a prótese embaixo da glândula, essa prótese escorregava, essa cicatriz não tinha tanta... A gente não tinha estabilidade dessa cicatriz. Agora a gente tem uma estabilidade maior, porque a gente coloca a prótese embaixo do músculo, né, na grande maioria das vezes. Então, tudo isso confluiu para a gente ter também uma cirurgia onde a gente tenha uma maior previsibilidade da colocação dessa prótese, onde ela vai ficar efetivamente, uma redução da cicatriz, e implementou também os 14 pontos de segurança TEPT, como cirurgião americano, que criou
toda uma sistematização da colocação de próteses, tá? Há muitos anos, há quase 20 anos, e agora também ela foi difundida com mais imensa do que antes, e agora a gente tem um número enorme de cirurgiões que aderiram à utilização desses 14 pontos, tá? Então a gente tem também maior segurança, cicatrizes menores, maior estabilidade tanto da cicatriz quanto do implante, tá? Isso é muito importante para o nosso resultado. Além de a forma de diagnóstico de qual tipo de procedimento melhor para a gente fazer na mama também, tá? Era uma coisa que era pouco difundida, porque nas escolas a gente ficava muito à mercê de cada staff, de cada preceptor, e nos congressos meio que uma pessoa falava uma coisa, outra pessoa falava outra. Hoje, a difusão do conhecimento está de uma forma muito mais linear, muito mais reta, com grupos de discussões que a gente tome partido, né, no caso de qual técnica seguir, de uma forma muito mais, um grupo maior de pessoas autorizando aquele tipo de técnica, e com certeza muita gente vai falar os prós e os contras, vão escolher, né, qual é que é mais efetivo, e muito mais gente vai seguir aquilo ali. Então se torna uma coisa muito mais benéfica para o paciente e para o cirurgião, porque é óbvio que a gente quer que todo paciente tenha um bom resultado, cada paciente tenha o melhor resultado possível, tá? Nas cirurgias de lipo, já falei das tecnologias, e agora a gente vem para a cirurgia também que é muito frequente nas mamães, que é a abdominoplastia. A gente teve um incremento na cirurgia chamada Mila, que é a introdução da videolaparoscopia, mais tecnologia de retração de pele para deixar a pele coladinha, mais a lipoaspiração, sendo que a gente hoje consegue fazer a correção da diástase com cicatrizes bem menores, tá? Isso assim foi um grande boom na cirurgia plástica há 1 ano e meio, quase 2 anos, tá? Além disso, a gente teve também o incremento de uma técnica de remodelação costal, que faz com que esse procedimento seja muito tranquilo de realizar, praticamente indolor, né? Praticamente zero dor para o paciente não tem nenhum tipo de repercussão a mais no caso da realização da remodelação costal, e faz com que os pacientes também tenham um incremento de resultado, principalmente ali na região da cintura, tá, gente? Então, a gente vai falar muito sobre, principalmente, essas cirurgias, esses incrementos que a gente teve na cirurgia plástica nos últimos anos, certo? Vai ser bem legal. Então, vocês podem comentar o que vocês gostariam de saber sobre cada um deles, para a gente montar conteúdos bem mais dirigidos, tá? Bem mais assertivos para quem gosta de cirurgia plástica, tá pensando em submeter-se a algum tipo de procedimento, tá bom? Então, eu vou estar aqui, a gente também tá nas redes vizinhas, procurem lá nosso Espaço Jorge Machado, a gente sempre responde as dúvidas, é muito interessante pra gente, a gente não gosta de deixar ninguém com dúvida. Entre nas nossas lives às terças-feiras lá no Instagram, tá? E a gente vai fazer live aqui também. Então curta, compartilhe, comente e aproveite e se inscreva no canal, vai valer a pena. Beijo!